Hoje, mais cedo, em 13 de setembro de 2025, às 15 horas e 37 minutos no horário local, um grande terremoto atingiu mais uma vez ao largo da península de Kamchatka, na Rússia. Com magnitude 7,4, logo sacudiu o solo violentamente de um lado para outro, numa área terrestre do tamanho do Kansas, por aproximadamente 29 segundos. Durante esse período, quase certamente houve danos causados a vários edifícios, mas se os primeiros relatórios servem de referência, os danos foram apenas mínimos a moderados. Nenhum ferimento ou morte foi relatado, mas devido à origem do terremoto num segmento de mega falha, foi emitido um alerta de tsunami. Este alerta de tsunami detalhou o potencial para ondas destrutivas de 1 metro ou 3,3 pés ou mais, num raio de 1.000 quilômetros ou 621 milhas. No entanto, com o passar do tempo, nenhuma onda de tsunami chegou, então o alerta foi cancelado, e acho que sei por que nenhum tsunami foi gerado. Simplificando, bem sim, o terremoto de hoje foi um terremoto de mega falha de menor magnitude do que o maior terremoto de magnitude 8,8 de 30 de julho. Parece que nenhum deslocamento mensurável do solo atingiu a superfície, como podem ver neste gráfico. Além disso, este terremoto teve um epicentro 4,5 km mais profundo do que o seu equivalente maior de julho, ocorrendo a 39,5 km ou 24,5 milhas de profundidade. O terremoto de hoje acabou por representar a maior réplica que ocorreu até agora, seguindo o terremoto anterior de magnitude 8,8. Não é surpreendente que não tenha sido assim tão inesperado a longo prazo, devido às médias estatísticas de terremotos mundiais anteriores de magnitude semelhante. Veem, de modo geral, a maior réplica média após um sismo principal é 1,2 graus de magnitude inferior ao sismo principal. Isso dá-nos um valor de 7,6. Além disso, se olharmos para a previsão de réplicas feita pelo Serviço Geológico do ZEUA na mesma semana em que ocorreu o terremoto de magnitude 8,8, sugeria que cerca de 3 réplicas de magnitude 7 seriam esperadas num ano, juntamente com 34 mil réplicas de magnitude 3 ou superior. Agora quero notar algo peculiar e interessante relativamente ao terremoto de hoje. Para referência, aqui estão os modelos feitos pelo Serviço Geológico do ZEUA que mostram quanto partes específicas do plano de falha em questão deslizaram durante o terremoto de 30 de julho de 2025. Notem como há lacunas onde ocorreu movimento muito mínimo ou nenhum. Bem, o terremoto de hoje ocorreu na borda de uma destas lacunas, fazendo com que a falha deslizasse até 1,1 metros ou 3,6 pés. Se assumirmos que a maioria das réplicas adicionais de magnitude 6 e 7 que provavelmente vão ocorrer acontecerão nestas lacunas, isto sugere algum potencial para que ocorram nestas regiões destacadas. Algumas destas poderiam ser igualmente profundas, mas o potencial para réplicas mais rasas, que seriam mais propensas a causar danos maiores do que o terremoto de hoje, é possível. No entanto, essas afirmações são em grande parte baseadas em opiniões e especulativas. Voltando aos danos que ocorreram, é bastante provável que tenham ocorrido alguns deslizamentos de terra, especialmente em penhascos íngremes perto da costa desta península em particular. Alguma liquefação também está modelada para ter ocorrido em muitas regiões desabitadas, mas também em terras agrícolas e alguns locais mais povoados. Quanto aos vulcões após o terremoto de magnitude 8,8 de julho, atualmente não há indicações de que o último sismo tenha desencadeado nova atividade em qualquer vulcão regional. Embora sim, 17 vulcões regionais tenham experimentado tremores de intensidade MMI 5 ou superior, indicando um potencial teórico para algo acontecer se um vulcão já estivesse preparado para entrar em erupção. Ainda não foram notadas mudanças. O deslizamento que ocorreu no terremoto de magnitude 7,4 pode ser melhor pensado como uma rotura não ao longo de uma linha reta, mas de um retângulo, neste caso, medindo 70 km de comprimento e 35 km de largura. Um aumento nas réplicas de menor magnitude deve acontecer temporariamente após o evento de hoje, mas diminuirá rapidamente em número com o passar do tempo. Mantenham-se sintonizados para mais atualizações. Como nota final, gostaria de agradecer aos apoiadores deste canal no Patreon e aos nossos membros do YouTube por apoiarem o meu trabalho.